A minha relação com o desenho começa um pouco com desenhar para pensar melhor, assim. Então, no sentido de pescar todas as imagens que estão tanto numa mistura de memórias e uma coisa de fagotar muitas imagens que vêm desde outras pinturas ou enfim, outros registros dentro da história da arte ou imagens um pouco mais banais dentro de uma coisa, sei lá, do cômico, do grotesco e pescar essas coisas e trazer para a superfície. Então, o desenho ele é um pouco criar repertório para o trabalho. Tipo, eu crio as imagens ali. E também foi muito perceptível quando eu comecei a entender que para pintar eu precisava desenhar. Eu sempre desenhei, só que eu comecei a perceber que as pinturas que caducavam um pouco, elas não estavam bem resolvidas no desenho. Então, os desenhos eles não são estudos para as pinturas, eles são a argamassa daquilo. Então, assim, normalmente para pintar eu uso 1, 2, 3 desenhos, mas eu preciso ter isso à vista e para startar uma pintura. Mas também durante esse processo eu fui percebendo realmente que eles não eram estudos e que muitos deles eles eram trabalhos e eu não conseguia reproduzir dentro da pintura coisas que eu fazia no desenho. Então eu falei, opa, isso são coisas únicas, assim, eles não estão só nesse lugar do estudo, assim. Enfim, eu acho que é ali onde encontro a linha interessante ou essa coisa desses personagens que tem uma expressão um pouco engraçada, um pouco desajeitada. É ali que eu encontro no desenho, nessa escala e no grafite, assim, são materiais que são condutores de uma imagem que me interessa, assim. E foi muito interessante também, já enganchando um pouco com essa exposição, porque essa foi a segunda exposição que eu faço só de desenhos, assim. Então, tem sido também uma posição, quero mostrar desenho, assim, porque em outras exposições também, onde eu já mostrei desenho junto com a pintura, também é muito fácil o desenho virar tímido e ser lido como um estudo do trabalho. Então, assim, eu acho que nessa exposição aqui no Auroras eu quis levar a máxima, assim, a coisa do desenho. Eu vou segurar todos os pensamentos, sei lá, sedutores do que pode ser criar uma pintura ou do que a pintura é e vou ficar no registro do desenho e encontrar, enfim, o lugar mais intenso dentro do meu trabalho, ligado à linha, a essa construção particular que é o desenho para mim, assim. Eu me formei em artes visuais na Federal do Paraná. Eu tive uma formação que ela era bastante focada em teoria, crítica, e a prática, basicamente, eu desenvolvi por uma pesquisa mais autoral. Em um dado momento da faculdade, eu cheguei a trabalhar em um museu da universidade e trabalhei também em galeria, o que me deu também uma certa formação de repertório, de técnicas, de como as coisas poderiam ser possíveis. Isso eu acho que também fez muito parte da minha formação. Junto a isso também eu participei de um grupo que foi um edital do SESI em Curitiba, junto com o Ricardo Basbaum, e onde a gente desenvolvia semanalmente atividades entre prática e pesquisa, teoria. Isso também acho que me deu uma formação que foi interessante, assim. E também eu participei de um grupo de acompanhamento de prática e crítica aqui em São Paulo, com a Regina Parra e o Rodolfo Paride, que eu acho que foi quase um mini master, assim, de pintura, porque eu acho que nesse momento eu pisei o pé no acelerador da prática e entender também a pintura através da pintura, assim, não tanto talvez um lugar onde na universidade eu estava muito mais colada numa teoria,
e talvez com um repertório muito mais enxugado, e eu acho que esse momento desse grupo de pintores, assim, eram 30 e poucos pintores, foi uma super formação para mim. E eu acho que a formação ainda continua através de residência, da pesquisa, enfim. A primeira residência que eu fiz foi no último ano da minha graduação da faculdade. Na época eu tinha uma pesquisa que era ligada a mapas, a um pensamento de território, a deslocamento. Eu estava um pouco tímida dentro do universo da pintura, assim. E com essa pesquisa eu fui aceita numa residência em Lisboa, um espaço chamado Zaratã, que foi super legal, assim, foi a minha primeira experiência de deslocamento e de mostrar meu trabalho num outro contexto, pensar o trabalho a partir daquele contexto também, a relação entre Portugal, Brasil, enfim, foi algo que para mim foi bem interessante. E eram também com outros artistas, então teve uma conversa super legal. E 2 anos depois eu fiz a residência do Pivô, que me trouxe para São Paulo, então assim, isso foi muito legal. E foi um momento de experienciar também a pesquisa num registro mais de liberdade, assim, ok, me inscrevi com um projeto, mas como isso aconteceu foi super diferente. E nesse momento eu comecei também a experimentar outras coisas dentro da pintura, que foi muito legal, assim. Eu acho que tem um começo bem sincero, que é do que eu gosto de ver. Então, assim, eu faço coisas que me interessam também em outros trabalhos, assim. Eu acho que esse é um começo do que faz imã com o meu olho, assim. Então, eu acho que tenho uma vontade de trazer alguns universos, sei lá, óbvio que tem uma entrada erótica do trabalho, que em algum momento também penso que é muito interessante eu, como mulher, produzir imagens eróticas. Mas, por outro lado, às vezes eu gosto de fazer uma entrada e sair pela outra. Então, assim, tem algo de erótico, mas tem algo de cômico. Tem algo de cômico, mas tem algo de muito, muito desajeitado e grotesco. Então, eu acho que também tem uma vontade de trazer, através da figuração, trabalho com... Até agora, os trabalhos eles são bem figurativos, assim. Imagens ligadas à intimidade, ao corpo. Então, tem muitas vezes que eu penso, eu quero em sensações de queda, de deslize, de um certo constrangimento, mas muitas vezes essas imagens são guiada, sei lá, às vezes só pelo traço. Eu faço algum rabisco, sai um menino com uma cara de espanto. Eu falo, nossa, isso vai ter a ver com ele espiar o corpo de uma mulher. Então é mais ou menos como saiu ali um dos desenhos, assim. Então tem uma coisa de invenção super, assim, que me interessa. Eu acho que é isso, assim, criar o que é humano e o que é sobre ser humano, assim. Então, são coisas mundanas, são coisas ligadas a sensações até meio ligadas a algo escatológico, não sei, e tem algo também de romance, isso é legal, eu achei interessante que você pontuou, no sentido de também situações da carne, coisas carnais. Mas é isso, eu tenho encontrado cada vez mais uma liberdade não do que pode ser qualquer coisa, mas intenções mais rápidas também com o trabalho. Uma das pinturas que eu fiz recentemente, eu estava na cabeça, eu queria fazer uma cena com xixi. Por quê? Porque sim, entendeu? Tipo, uma coisa do xixi na natureza. Então, assim, são intenções meio simples, mas que eu percebo que chegam em lugares interessantes, assim. E as narrativas, elas também começam a ser muitas quando eu não determino também sobre o que é o trabalho. Isso é muito legal, assim, também. Tipo, a minha pesquisa não é xixi, entendeu? Mas tudo que gira em torno disso e como que aquela imagem vai ficar do lado de uma outra.
que eu acho que foi um pouco a maneira como eu quis também editar esses desenhos que estão na exposição. Como que eu posso brincar nessa sequência ou criar e ao mesmo tempo descriar uma narrativa, assim? Porque o desenho ele leva muito fácil, ainda mais o desenho figurativo, uma coisa do quadrinho, né? De você, isso vem depois disso. Então, acho que eu quis brincar um pouco com isso também. Eu acho que tem, de novo, uma mistura entre tradições e invenções, assim. Preciso bater um pouco nessa tecla de novo, porque eu olho muito para essa criação mais ligada ao cômico, ao desenho rápido de vários artistas. Eu olho muito, sei lá, para o James Ensor, que ele vai fazer, enfim, retratar de uma maneira super também nesse registro da caricatura, do terrível, mas a entrada como ele faz na pintura, a paleta é uma coisa que para mim me atrai muito. E enfim, tem uma coisa de um olho tá olhando para isso e o outro tá olhando, sei lá, para dentro da cabeça, assim, para ver o que sai de estranho ali. E também eu tenho um interesse muito grande para olhar imagens originárias, no sentido de nessa crueza do desenho. Então, num sentido mais amplo, assim, não sei, me vem sempre assim imagens inaugurais. Eu acho que tem a ver também com essa coisa que eu pensei aqui dos primeiros sóis, assim. Então, não sei, olho bastante para fresco, para mosaicos, enfim, romanos antigos, para toda uma iconografia bizantina. Mas essas coisas assim, elas não são também exatamente tema, mas são como se fosse um catálogo de traços e possíveis linhas e formatos, assim. O que eu faço muito, eu bato o olho e esqueço, assim. Então, faço um clique e esqueço na minha cabeça. E sempre quando eu fico tentando seguir muito aquilo, o desenho me dá um olé, assim. Então, é legal quando também eu estou aquecida nessa prática do desenho, para olhar essas coisas e desolhar, assim, também. E depois também que eu faço os desenhos, meio que eles são a referência para a pintura. Eu já não olho mais para a referência que eu olhei para fazer o desenho. Então, também isso é importante, assim, para o desenho ser um nascimento, assim, daquilo. Nos meus livros que eu tenho muita coisa de arte erótica, eu já olho muito para isso. Quando eu estava no Pivô, na residência do Pivô, eles têm uma biblioteca de arte muito legal também. E eles têm uma coleção de arte erótica que eu descobri incrível. E foi aí também que eu comecei a funilar um pouco para esse lugar, assim, porque sempre me interessava o desenho dos corpos e como essas faces elas eram mostradas, assim. E quando o Rica me chamou para fazer o projeto, eu já sabia dessa seção da biblioteca, mas eu nunca tinha realmente pensado coisas ali. E eu pensei, o desenho do espaço eu quero fazer olhando para isso, assim, de alguma maneira. Então foi muito legal, porque eu passei uns dias aqui na casa e fiz uma seleção, desde livros que são bem mais desse registro fotográfico bem antigo, então tem uma coisa super de um cenário, de uma mulher meio quase meio odalisca, assim, uma coisa meio que, enfim, que hoje em dia é mega, talvez, traduzida para uma coisa fantasiosa. E também, enfim, ele tem uma coleção que tem arte erótica oriental, então várias imagens super maravilhosas, assim. E também, nessa sessão, tinha também alguns livros de arte grotesca, assim. Então eu acabei fazendo um mix, junto também com com imagens religiosas. Então eu olhei um livro que até eu super troquei ideia com a outra artista que estava aqui, com a Max, do Piero della Francesca, que foi para nós duas, tipo, uau, realmente, lembrando, né, o quão incrível isso é, e o quão incrível tudo que já foi feito nesse momento, desse pré-fine art, assim, né, então, aquilo sendo descoberto, enfim,
E é muito louco pensar, porque eu acho que é uma maneira como eu tento acessar também o trabalho. E mesmo a gente tendo todos esses trilhões acessos e vias a imagens, assim, né? Naquele momento estava criando o primeiro, não sei, database de imagem do mundo, né? Do que era uma pintura, do que era uma pintura no espaço, do que era perspectiva. Então, a partir disso eu comecei a fazer esse desenho. E eu também quis muito que ele acontecesse diretamente na escala, então eu fiz com um traço direto na parede, livre, e foi assim que as coisas foram acontecendo. Eu acho que esses dois trabalhos, esse mural, desenho na parede, e o tecido que a gente instalou na biblioteca, eles têm a ver com esse meu deslize para pensar o espaço. Então, assim, até agora eu sinto que todos os trabalhos que eu fiz, que não eram nessas mídias mais tradicionais, entre aspas, né, ou com papel ou pintura sobre tela, elas têm um deslize para o espaço. Elas ainda não sei se ainda ou elas são apenas isso, elas elas não têm ainda um senso instalativo ou, enfim, arquitetônico, por exemplo. Então, elas têm uma vontade de ir para o espaço. Então, teve esses trabalhos que eu fiz no pivô, por exemplo, que tinha uma língua, onde ela começava na parede e descia um pouco para o espaço. Ou algumas outras pinturas recortadas também, que elas davam um certo descolamento daquele retângulo tradicional que é a pintura. E há um ano atrás eu fiz uma exposição pequena de desenhos também, onde eu sobrepunha os desenhos na parede com os desenhos feitos diretamente na parede. Então, tem essa coisa de tatear um pouco o espaço, assim. E eu acho que todas as vezes que eu fiz isso, também foi pensado para o lugar que elas existiam, assim, porque a coisa do deslize da língua que eu fiz no pivô tinha uma coisa de olhar aquele espaço e tudo ser um pouco arredondado e ter um pouco essa forma. E também o pé direito eu falei, eu fiz o pé direito máximo, eu falei que queria mais um pouco. Então, como que eu vou pensar esse escorregado para o espaço? E o trabalho que está pensado na biblioteca, ele também aconteceu de certa forma por acidente, porque eu tinha uma vontade de fazer uma cortina, que também é algo que eu já fiz 3 trabalhos que eram cortina. Eu tenho muita também essa coisa imaginária da passar por meio da pintura, então, ou mesmo que você não passe fisicamente, que tenha algum recorte, eu acho que tem algo também ligado ao trabalho, de uma ideia um pouco erótica e ao mesmo tempo habitual, né, do que é uma cortina. E ela foi pensada como uma cortina, e acontece que o espaço mostrou outra coisa que não funcionava como uma cortina. E até que a gente pensou para aquele lugar e aconteceu de uma maneira como eu estava imaginando, porque é um tecido transparente, então eu também tinha vontade de ter um tecido que a tinta se comportasse de outra forma. E quando ela aconteceu ali, ela aconteceu como eu estava imaginando, com a luz, porque dentro da biblioteca tem uma claraboia, né? Então, para mim ela super tocou um pouco essa forma um pouco como posso dizer, não religiosa, mas uma imagem que tem uma luz própria, assim, tem um pouco desse lugar e de um lugar num lugar, onde tem uma figuração, mas é uma coisa meio jogada ali, assim, naquele tecido. E é isso, até agora as coisas aconteceram quase por acidente, assim, desses trabalhos que vieram para o espaço ou quis experimentar outras coisas, mas são coisas que me interessam, assim, dentro da pintura, não da possibilidade de criar espaço dentro da própria pintura ou criar estranheza de alguma forma, assim. Eu acho que começou com uma coisa de brincar com o espaço possível dentro da pintura, assim. Eu acho que a maioria também dos desenhos e pinturas que eu faço, eles estão num registro onde tudo tá vindo para frente, assim.
E a coisa da borda começou, e se eu jogasse isso para cá, isso para dentro, isso para fora? Ou uma certa brincadeira de jogar o resto para fora. Então, assim, os desenhos mais toscos ficam fora e o espaço idílico fica dentro. Então, começou com uma certa proposição de estranheza dentro da pintura, de criar espaço ali dentro, assim. Como que eu consigo duplicar, triplicar o espaço ali dentro? Então... e exatamente como você falou, eu acho que tinha também uma coisa dessas figuras que estavam fora espiarem o que estava dentro. Eu acho que tem um jogo também, onde normalmente as pessoas elas ficam olhando para dentro da pintura, mesmo nessa parede. Eu acho que tem uma coisa das pessoas estarem de costas para quem vê, assim. Isso é uma lembrança de que aquilo é uma pintura, sabe? Eu acho que a coisa da borda também é uma coisa, eu faço o que eu quero, assim, de... vai ter mais um quadro dentro do quadro, vai ter uma pessoa olhando de fora e, enfim, um pouco também satirizando, assim, tudo que está dentro, tirando um pouco desse lugar sério de que a pintura pode ser, né? E fora que também tem um interesse estético, eu acho, nisso, assim, de eu começar a fazer umas relações entre borda e dentro e aquilo ser gostoso de ver ou dar uma estranheza no olho, assim. E, ao mesmo tempo, também eu acho que vai dialogar com outras coisas dentro da história da arte, assim, no sentido de artistas que começaram a pensar o quadro dentro do quadro, então tem um certo humor e tem uma certa quebra da pintura como um espelho da realidade, assim. É uma coisa que eu penso. E a borda ela também leva um pouco para esse lugar espelho, né? De tipo dessa coisa meio até arte nouveau, desse detalhamento, do extra, da outra figuração, da outra imagem. Então, desse pensamento de adicionar tudo que dá dentro dessa borda, assim, ou tudo que não coube ali, eu comecei a jogar para a borda. E como eu falei antes, começou também a ser um recurso estético, assim, até que eu me canse.